Então, vamos dar início à apresentação da Cláudia, que vai falar sobre uma pesquisa, a pesquisa de doutorado que ela está fazendo. Temos a Cláudia Barros aqui, que é a coordenadora, que é a orientadora da Cláudia Siston. Temos o professor Arnon, que é da UF, a Universidade Federal Fluminense, que ainda não está tarde. E eu também tenho participado dessa pesquisa da Cláudia, da Thais, tem sido uma grande satisfação. E agora, então, a Thais passa a apresentar parte dessa pesquisa dela para nós. Bom, eu gostaria de primeiro agradecer, né, ao Dom Mauro por me convidar, falar que essa é uma parte da minha tese de doutorado, que é feito no Jardim Botânico, né, na Escola Nacional de Botânica Tropical, e eu tenho como orientadores a professora Cláudia Franca Barros, o professor Arno, e também o Dom Mauro. Então, a minha tese ela é sobre a identificação de madeiras do patrimônio histórico, e nessa apresentação a gente vai falar desse olhar através da madeira, né? Bom, é uma tese em construção por muitas mãos, então, pelos meus orientadores e eu, e pelo pessoal todo que faz parte da minha vida dentro do laboratório e fora do laboratório, né? E o legal de falar desse tema é que a gente começa entendendo o que é esse patrimônio histórico. Então, a nossa história ela não vai caber num espaço de 4, 5 séculos. Ele vai se alongar muito mais quando a gente fala de uma construção de um povo, de uma construção que é feita por pessoas que vieram de locais muito diferentes, né? E aí, quando a gente pensa nessa composição histórica, né, nessa composição de paisagem urbana, a gente tem que pensar nas construções arquitetônicas que estão tanto em sítios urbanos quanto em sítios rurais. E aí entender que essa construção arquitetônica ela vai ser definida pela essa atividade humana, que vai ser marcada pelo enfrentamento do tempo, e que vai deixar esse testemunho numa civilização. É interessante falar que, através dessa construção arquitetônica, dessa composição da paisagem urbana, a gente vai ter como entender e como ter de informação assuntos sobre material empregado, preservação do ambiente, experiências de quem confeccionou, acumulou, como esse ambiente foi percebido ao longo da história. Então, tudo isso, através do entendimento desse patrimônio e do estudo desse material, a gente consegue inferir. E aí, se a gente olhar um pouquinho esse recurso vegetal, ele foi utilizado ao longo da história, né, de diversas maneiras. Ele foi inicialmente um produto de exploração. Se a gente pensar no país, né, no nome do nosso país, ele é de uma origem, né, de uma planta, de uma árvore brasileira, então pau-brasil. Se a gente pensar ao longo de toda esse período colonial, imperial e republicano, a gente vê que o recurso vegetal ele é muito utilizado como matéria de exploração, depois como matéria de troca, e hoje em dia como uma matéria-prima muito vendida para outros países também. E aí, pensando nesse recurso natural, nesse recurso vegetal, a gente vai entender que essa utilização ao longo da história, ela vai se dar pela abundância local, pela necessidade da comunidade e por técnicas de preparo que são conhecidos por aquele povoado, por aquelas pessoas. E vão estar relacionados, em geral, com alimentação, com atividades medicinais, com construção e decoração,
com confecção de utensílios, com rituais religiosos de várias matrizes. Então, tudo isso faz com que esse recurso vegetal ele comece e ele ganhe e ele continue tendo uma importância ao longo do tempo. E aí, puxando dentro desse recurso vegetal, falar um pouquinho da madeira, né? Porque a madeira, ela inicialmente foi uma moeda de troca entre indígenas e colonizadores. Depois, essa madeira passou a ser uma matéria de exploração. E, ao longo do tempo, essa madeira foi ganhando outros usos. Então, em utensílios, em maquinários, em navios, em móveis, em instrumentos musicais, em estruturas ritualísticas, na construção civil e na decoração. E aí, puxando essa madeira para a construção, e a gente fala desse uso na arquitetura, a gente vai ter essas madeiras sendo utilizadas como material mais nobre, para o uso, para o adorno, para o enfeite, para a decoração em si, devido às suas propriedades físicas, químicas e biológicas, por ela ser considerada um recurso sustentável, por ter uma alta taxa de crescimento, ter uma durabilidade e uma trababilidade muito boa. Então, isso tudo faz com que a madeira ganhe destaque ao longo desses anos. E aí, quando a gente estuda essa madeira, o que a gente está olhando, né? A gente está olhando a estrutura física, mas a gente, a partir do entendimento dessa madeira, do qual espécie foi utilizada, onde foi utilizada, fazer essa relação produto confeccionado com a espécie utilizada em si, a gente vai ter o entendimento do pensamento com relação ao uso daquele material, daquela espécie, a preservação desse material, como a gente tem no mosteiro, né, que tem inúmeros séculos, e entender esse uso em cada período histórico. Além disso, a gente olhando para o passado, olhando essa informação do passado para o futuro, a gente pode fazer projeções de novas formas de percepção do ambiente, entender como a gente pode conservar e consumir esse produto de forma consciente, e além disso tudo, estar dentro dessas metas propostas e assinadas pela CDB. Então, a partir disso tudo, a gente começa a ver que a natureza, esse recurso como matéria-prima, ele vai ter importância não apenas para a biologia, para quem estuda esse material, mas também quando a gente fala em inúmeras outras áreas para o nosso país. E aí, entendendo esse uso da madeira, a gente fala um pouquinho da expansão do catolicismo. Então, quando a gente fala de catolicismo, a gente vai ter a estruturação de elementos arquitetônicos, artísticos e religiosos nas cidades brasileiras. E aí, quando a gente fala dessa expansão do catolicismo, a gente está falando de uma contribuição da religião na expansão territorial, econômica, medicinal da própria cidade como um todo. Se a gente pegar mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro, a gente vai ver que a cidade do Rio ela cresceu e se desenvolveu entrelaçadas com a irmandade religiosa. Então, onde esses recintos até hoje são locais tanto para devoção quanto para atividades econômicas como visitações turísticas e roteiros próprios e roteiros bem específicos dessa área da cidade. Falando um pouco do Mosteiro de São Bento, então ele é um patrimônio histórico atual, sendo um dos mais bem preservados. Ele foi fundado em 1590 e ele foi tombado pelo IPHAN em 1938. Ele está localizado bem na região central dali da cidade. O mosteiro ele vai ser composto, então, pela área da igreja, pelo claustro, e também vai ter o colégio e a faculdade associados àquela região. Essa foto é uma panorâmica que eu tirei de dentro da igreja, que eu acho que mostra bastante o detalhamento, né?
Bom, então aqui são imagens do claustro. Nessa imagem à esquerda, então, a gente tem a Capela das Relíquias, e nesse conjunto de imagem à direita são de locais da igreja que eu fui registrando ao longo das visitas. Mas, falando disso tudo, e qual é o objetivo da minha tese, né? O objetivo geral, então, vai ser identificar através da análise anatômica da madeira, então a macroscopia e a microscopia, as madeiras utilizadas no mosteiro, traçando um paralelo com o uso histórico e os artistas que trabalharam nessa confecção. Desculpa. E os objetivos específicos, então, o que eu vou fazer realmente? Eu vou confirmar, através da macroscopia, os registros que a gente tem nos registros históricos das peças de Jacarandá. Eu vou utilizar esses documentos históricos para fazer esse levantamento das madeiras. Então, é leitura e você conseguir entender naquele texto e identificar no texto o que cada coisa, o que cada partezinha que a gente coletou pode ter ali, dizendo que espécie foi utilizada, a análise anatômica, então, da macroscopia e da microscopia dessas espécies de madeira, utilizando lupa e utilizando microscópios ópticos para isso. Verificar os nomes populares, ver se o nome que foi usado em 1600 e qualquer coisa é o mesmo utilizado hoje em dia, mudou, não mudou, segue o mesmo padrão. Identificar os padrões de escolha dessas espécies. Então, para a mobília, eu tenho alguma preferência de espécie? Para fazer as imagens sacras, eu tenho alguma preferência de espécie? Entender isso ao longo desses anos todos do mosteiro. E aí hoje eu vou apresentar o quê? 2 capítulos, um que está finalizado e um que está ainda em construção. Então, o primeiro, que são a confirmação ou não dos registros históricos para Jacarandá, e o segundo capítulo, que vai ser propriamente a identificação da descrição macro e microscópica das espécies. Devido à pandemia, então, eu estou com o segundo capítulo um pouco parado, porque eu preciso ir para o laboratório e a gente teve esse momento quarentena no ano. Bom, no capítulo 1, então, que a gente vai ver esses registros, a gente vai entender um pouquinho das histórias, né? Das fontes históricas. Então, essas fontes históricas, elas vão ser importantes fontes de estudo para diferentes aspectos da sociedade, da sua organização, e eles vão atuar como repositório da cultura, dizer o que acontecia naquela época, naquela região. A gente ainda vai conseguir compreender as múltiplas dinâmicas de uma sociedade. Então, entender que pessoas vieram, como trabalharam, que história tiveram, quem ensinou quem a fazer o quê. Então, tudo isso a gente consegue nessas fontes históricas. E aí, utilizando a fonte histórica do mosteiro, né, as fontes históricas que estão no mosteiro, na casa de livraria, que é a biblioteca do mosteiro, essa casa de livraria, então, ela vai ser datada desde o início do estabelecimento do mosteiro, e ali a gente vai ter um valioso acervo de fontes, onde a gente vai ter inúmeros tipos de publicações, desde textos relacionados ao mosteiro, onde a gente vai conseguir, então, ver essa confecção e entender o artefato, e entender quem fez, que madeira foi utilizada, até outros tipos de publicações que não estão ligadas diretamente com essa história do mosteiro, mas faz parte, é claro, da composição de tudo que acontece. Bom, como foi feito isso em laboratório? Então, a gente coletou as espécies no mosteiro, tanto no claustro quanto na igreja, e aí, através da utilização da lupa, a gente fez a macroscopia, então, a anatomia da madeira. E, a partir daí, a gente usa essa macroscopia por alguns motivos. Primeiro, porque você pode analisar isso em loco. Então, eu posso ir ao mosteiro,
dar uma lixadinha e conseguir observar aquele padrão da madeira e tentar chegar a uma identificação daquele material. Ela tem um baixo custo e possui grandes coleções de referência, então a gente consegue comparar as nossas amostras com outras de outros pesquisadores que já estudaram outras coisas ao longo da ciência. Essa foto é lá no nosso laboratório, foi até semana passada. Padrão Covid, né? Máscara e tudo. E aí a gente vai ver esse jacarandá, então, com o nome científico, né? Com o nome específico de Dalbergia nigra. Ela é classificada num status de vulnerável. Ela é natural, então, do bioma Mata Atlântica, nos estados pintadinhos aqui no mapa. E ela foi utilizada ao longo da história como mobiliário de luxo. Então, em muitas publicações, a gente vê o jacarandá como utilizado para mobiliário de luxo e outras definições como pau branco, que aí você não sabe qual é o tipo de madeira, pelo menos na literatura, para designar outros tipos de mobília que não eram tão especiais assim, eram mais corriqueiros do dia a dia. Peças torneadas, instrumentos musicais, acabamentos internos de móveis e de vários outros tipos de construções, né, de decoração, na construção civil, na produção de óleos essenciais, na arborização urbana de praças, parques, avenidas, e também muito utilizada na recuperação de área degradada. Então, a gente vê que essa madeira ela é amplamente utilizada em várias áreas dessa sociedade. E aí, qual foi o objetivo desse capítulo? Foi, a partir da literatura, de inúmeras publicações, cadastrar e catalogar o uso dessas madeiras e selecionar o mobiliário denominado como jacarandá nessas publicações e confirmar ou não a sua identidade botânica como Dalbergia nigra. Nós utilizamos esses materiais, então coletamos tanto do claustro quanto da igreja, já começamos a fazer a datação disso e quem foi o artesão que trabalhou essas peças. Então, tem o cadeiral e o facistol, que estão localizados no coro superior do claustro. Na igreja, a gente vai ter, então, os 4 confessionários, o cadeiral que fica na capela mor, os bancos destinados ao público, as grades e as portas almofadadas, que são aquelas portas que dão de entrada na igreja. Aqui eu coloquei essa foto para a gente ver de onde a gente coletou, então, o coro superior aqui em cima, né, na parte do claustro, a nave, a capela mor, aqui as capelas laterais, e aqui no cantinho, uma imagem com uma amostra, né, e a sua etiqueta. E a partir dessa seleção, e a gente categoriza em qual categoria esse material está. Então, ele pode ser categorizado como imagem sacra, estrutural, mobília, revestimento. No caso de jacarandá, todas foram classificadas como mobília. Aí a gente faz o registro fotográfico, retira a amostra, que são amostras geralmente bem pequenininhas, para não danificar o patrimônio, leva isso para o laboratório e aí faz toda uma série de procedimentos para a gente chegar até a conseguir a foto e depois fazer essa descrição e fazer toda essa parte laboratorial. E como resultado, o que a gente teve? Dessas 43 amostras que foram selecionadas para esse capítulo, visto que foram elas que tiveram indicação lá no registro histórico para jacarandá, então 65% dela foi realmente confirmada como Dalbergia nigra, e 35% dessas amostras foram categorizadas em outras espécies botânicas, muito utilizadas também ao longo dos anos,
mas que não são da Albergia nigra, como cedrela, taquigale, paratecoma, peroba, ocotia e nectandra. A gente vai ver esses nomes daqui a pouco, para ver o que eles são. Então, lá no claustro, o conjunto de cadeiral e o facistol, eles foram datados de 1669 a 1697, foram feitas pelo artesão José da Conceição e sua equipe. 100% das amostras do claustro, então, são realmente da Albergia nigra, confirmando, então, o que a gente viu nos registros históricos. Quando a gente fala, então, da igreja, eu vou separar por tipo de amostra para ficar mais fácil. Então, as portas almofadadas, então, são 3 conjuntos de porta. Elas são datadas de 1671 a 1673, que foi a confecção e a instalação dela, propriamente dito. Também por José da Conceição e sua equipe. Na bibliografia fala em canela, cravo, mogno e jacarandá, e todas as análises feitas, tanto com as amostras retiradas, quanto as análises in loco, foram de Albergia nigra. Então, confirmando a indicação das fontes históricas. Quando a gente fala dos bancos públicos, então foram feitas várias análises em vários bancos. Aqui a gente tem a imagem da onde a gente observou, né? Não houve nenhuma amostra que foi classificada como da Albergia nigra, então elas foram classificadas como imbuia ou peroba do campo. Então, essa informação no registro, ele não condiz ele não foi confirmado, ele não condiz com a espécie botânica da Albergia nigra. Quando a gente fala das grades, as grades, elas, na bibliografia, todas elas são de jacarandá, todas da igreja e todas do claustro. Elas começaram a ser confeccionadas em 1669 e ao longo de 40 anos elas foram sendo confeccionadas e colocadas nos lugares. Então, são muitas peças, então por isso que demorou esse tempo todo. Também por José da Conceição e sua equipe, e todas elas também são de Albergia nigra, confirmando, então, as fontes históricas. Quando a gente fala dos confessionários, são 4 confessionários, que são datados de 1757 a 1760. Eles estão na igreja, em alguns locais, como no batistério e nas capelas laterais, e nenhuma delas também tinha amostra da Albergia nigra. Então, a gente encontrou cedro, canela, peroba do campo, imbuia e taxi. Todas elas de várias áreas desses confessionários. Então, não foi uma fonte, né? A fonte histórica e a confirmação botânica não aconteceu. Na igreja também a gente fez a análise do cadeiral, que fica na parte da capela mor, então onde a gente teve a indicação pelo Dom Mauro que os 2 superiores eram de jacarandá e o inferior de cedro. Realmente aconteceu isso. Então, os superiores são datados do século XIX e realmente são de jacarandá, e realmente o mais baixo, esse mais próximo ao corredor, ele realmente é de cedro, confirmando, então, essa fonte histórica e essa espécie botânica. E aí, o que a gente viu com essa confirmação ou não dos registros? A gente começou a observar que todas as mobílias confeccionadas por José da Conceição e sua equipe entre os anos de trabalho realmente batiam com a espécie botânica que ele informou utilizar. Mas aí a gente também precisa entender que o jacarandá ele era uma madeira utilizada como rotina na confecção tanto de mobiliário de luxo quanto de mobiliário eclesiástico, tanto nos séculos XVII quanto XVIII. Então, isso também indica
né? A gente tem outros trabalhos, né? Outras publicações de outros pesquisadores que indicam esse uso também muito presente nessa mobília do século XVII e XVIII. E aí a gente consegue observar também que a maior parte das amostras, né, citadas, né, nas fontes históricas, como da Albergia nigra, como jacarandá, elas correspondiam realmente com a espécie botânica utilizada para aquele material. E aí agora a gente chega no capítulo 2, que é a segunda parte do trabalho, onde a gente fez uma identificação da descrição macro e microscópica. Bom, a descrição ainda não foi feita, né, por conta da pandemia, mas a gente já conseguiu, em primeiras análises, numa primeira análise, ver quais são as espécies e entender isso nas amostras. Então, como alguns objetivos, a gente fez a análise macro e microscópica das espécies de madeira utilizadas no Mosteiro de São Bento, tanto na igreja quanto no claustro. A gente vai está verificando os nomes populares registrados historicamente como com a identificação botânica, né, com a identificação científica, e estamos tentando também traçar padrões de escolhas para essas espécies. Então, associar o tipo de categoria com o tipo de espécie botânica, se há ou não uma relação com isso. Então, só para mostrar, só para ilustrar que foi no mosteiro. O passo a passo é o mesmo, sendo que no laboratório a gente faz tanto o uso da lupa para macroscopia, quanto o processamento desse material para microscopia com o uso de microscópio óptico. Foram, então, 4 coletas ao longo dos anos de 2018 e 2019, somando 137 amostras que a gente retirou, né, fora as observações em loco, também, que a gente não retirou a amostra, mas a gente observou e conseguiu identificar essas madeiras, e elas foram categorizadas em estrutural, imagens sacras, mobília e revestimento. Quando a gente olha isso, a gente vê que a gente tem 20 amostras sendo categorizadas como estruturais, 13 como imagens sacras, 64 como mobília e 40 como revestimento, tanto do claustro quanto da igreja. E aí, quando a gente fala dessa identificação, a gente começa a nível de família. Então, a maior parte dessa identificação está na família de Meliaceae. Quando a gente fala de gênero, a maior parte dessas amostras são de cedrela, que a gente conhece pelo nome cedro. Então, muitas dessas amostras são de cedro. Depois de jacarandá, quase com 20 amostras de diferença, né? Quando a gente olha, então, a nível de espécie e nome popular, a gente olha e vê que o cedro ele tem uma grande composição, né? Tanto nessa composição dessas madeiras utilizadas tanto na mobília, quanto em imagens sacras, em revestimento e na parte estrutural. Outros resultados que a gente ainda está elaborando e vendo como é o melhor para ser feito, vai entrar para a tese, mas ainda não está pronto, porque a gente ainda está pensando. Eu estou fazendo umas fichas com informações da tese, né, onde eu coloco a foto. Aqui ainda não tem a foto macro e micro, porque ainda não foi feita, mas aqui a gente vai ter uma descrição do material, então uma descrição tanto uma descrição mais voltada, né, para a parte
de imagem mesmo, né, da história daquela peça, do registro que a gente vai ter em publicações, como aquela arte foi feita, o que foi feito daquela peça ao longo do ano, e colocar aqui também outras informações, como foi coletada, o que a gente observou, como essa peça foi trabalhada ao longo da história. Tudo isso a gente está reunindo para colocar nessas fichas, e o Dom Mauro conseguiu usar isso depois para o mosteiro de uma forma ao ensino ou à visitação, não sei como é que vai decorrer isso. Além disso, a gente está fazendo a escala do tempo do mosteiro, então, e aqui nesse gráfico, né, eu vou colocar, ainda não está terminado, mas eu vou colocar ano das peças, quem produziu e o tipo de madeira. E aí aqui a gente vai conseguir fazer um compilado de toda essa informação que a gente está gerando nesse estudo. Bom, eu quero agradecer. Eu ainda tenho 1 ano e pouco de doutorado para terminar, então é mais um pouquinho do trabalho para vocês conhecerem. Quero agradecer novamente ao Dom Mauro pelo espaço, né, de divulgação da pesquisa, que é muito, muito importante. Agradecer a Claudinha e ao Arno e ao Dom Mauro pela orientação, as instituições, né, que me ajudam e me ajudar nisso. Mas ele fala que foi por doação, então, a imagem tal foi doada por fulano, ou a imagem tal veio com ciclano, e aí isso você consegue detectar, né, pincelar isso no texto e entender que aquilo não foi feito aqui, que foi feito em outro lugar. Mas também a gente, quando fala de doação, não tem como você rastrear essa informação naquele momento. Talvez você tenha que ver outro tipo de registro daquela pessoa que doou para ver se ela colocou aquilo em testamento de alguma forma, porque muitas coisas foram doadas para mosteiros e para igrejas, né? E para a religião, por conta de testamentos que as pessoas deixavam para a igreja, né? Então, aí você tem que fazer um outro tipo de pesquisa, um outro tipo de levantamento para, né, para conseguir detectar isso. Nossa Senhora da Conceição, você se lembra se foi feita alguma análise? Porque é a única imagem que nós temos registradas como vinda de Portugal em 1748. Nossa Senhora da Conceição é cedro. Cedro brasileiro. Pois é. Essa é registrada que veio de Portugal, 1748. É portuguesa, portanto, com madeira brasileira. Portugal, Isso. é possível que tenha ido e que tenha voltado. Depois temos uma Sagrada Família. E ela também é de madeira única, peça única. Uma peça única de madeira. Depois temos uma Sagrada Família, que não temos documentação, e alguns dizem que é de origem de Macau, proveniente de Macau, mas essa também não foi feita ainda a análise. A gente ainda não coletou essa. De santos, a gente coletou a Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora de Montserrat, Santa Escolástica, São Bento. São Bento e Santa Escolástica, você lembra que é? Tem aí? Cedro, ambos. E Nossa Senhora de Montserrat é Frei Jó ou Louro Pardo. A gente está em dúvida ainda, não fechamos a identificação. E também já coletamos de São Gonçalo do Amarantes, São Clemente e de São Bernardo. Isso. Essas foram as imagens sacras que a gente coletou até o momento. Mais alguma palavra, Miriam?
Miriam? Não, eu estou assim encantada até agora com a exposição. Muito legal. Muito Lúcia, obrigada. Cláudia, Glória. Sim, muito Karen. bom mesmo. Parabéns. Maravilhoso. Muito Hoje obrigada. ficamos por aqui e terminamos, como falamos várias vezes agora, de interromper, de fechar os ciclos. Então, sexta-feira agora fechamos o ciclo com a Silveli, que hoje não está conosco, mas tem acompanhado todas as sextas-feiras. Então, muito Eu obrigado. agradeço por ter sido na quarta, porque sexta eu estou com as crianças em sala, dando aula online, mas eu assisto todas as palestras após, no sábado. Então, eu peguei todas as palestras na plataforma e estou assistindo todas elas, mesmo fora do ao vivo, né? Porque esse horário eu estou com os meus pequenos, até às 6 da tarde, então não dá. Tá ótimo. Muito obrigado e nos vemos na próxima sexta-feira, então. Tchau. Muita sexta. Obrigada, Dom Mauro. Parabéns. Obrigada. Até sexta, pessoal. Tchau, tchau.